Veja bem, por mais bonito que você seja, sempre existirá alguém mais bonito que você. É fato que, por melhor que sejamos nessa vida, mesmo assim, vai existir outra pessoa melhor. Sempre existirá alguém mais inteligente, mais esperto, mais dedicado, mais generoso, mais forte, mais atraente e mais virtuoso do que nós. E, sobretudo, sempre existirá alguém que estará mais próximo da verdade absoluta. Você já parou para pensar sobre isso? Alguém pode saber mais do que você sobre a verdade da vida, sobre a verdade das coisas existentes. Veja bem, uma cultura pode muito bem ou aproximar-se mais ou afastar-se mais da verdade. Da verdade sobre o homem, da verdade sobre Deus, da verdade sobre como cada ser humano é chamado a viver a sua vida. Por isso que a seguinte frase, eu vivo a vida do jeito que eu quero, minha vida, minhas regras, minhas escolhas, são frases mentirosas. E são mentirosas porque vai contra a ordem natural das coisas criadas, das coisas existentes. Basta nós observarmos a ideia de cultura. As culturas não são todas iguais. E não são todas iguais pela simples razão que as culturas não são neutras. No que diz respeito ao ser humano, cultura é o modo como uma sociedade cultiva a alma, o desejo, a inteligência, os afetos e as ações. E toda cultura, ela organiza a vida humana a partir de uma hierarquia de bens. Aquilo que valoriza, aquilo que sacrifica, aquilo que considera sagrado e aquilo que também considera descartável. Perceba aqui que existe uma ordem objetiva que estrutura os costumes, as leis, os ritos e as narrativas de um povo. E nesse sentido existem culturas mais elevadas, que são as que reconhecem a transcendência e orientam a vida para algo que supera o imediato. Valorizam a responsabilidade pessoal, o sacrifício, o dever e o sentido da própria existência e tendem a educar o desejo humano para cima. E dessa forma ajudando o homem a não se fechar em si mesmo. Mas também existem culturas que buscam o inverso ao colocar todas as suas vontades e forças no prazer imediato. E dessa forma vão dissolvendo a noção de verdade absoluta, dando espaço para o cultivo da verdade relativa, e assim negam qualquer ordem superior. Reduzem o homem ao impulso, ao consumo, e acabam por desordenar o desejo, ainda que usem uma linguagem rebuscada de liberdade. Por isso que afirmar que algumas culturas se aproximam mais de Deus não é um gesto de arrogância, mas de discernimento. É reconhecer que a verdade não é criada pela cultura. A cultura é que se mede pela sua capacidade de ordenar o homem em direção a um bem mais alto. E todos nós somos chamados a ordenar a própria vida, escolher melhor, resistir ao que degrada o ser humano e buscar aquilo que nos aproxima mais daquilo que nos eleva.